Le damos la bienvenida al doctor Luis Fernando Tonisi Nasser, presidente de Board Animal Biotechnology Panama Corp., con la conferencia Cómo clasificar la genética sacándole provecho a las innovaciones para optimizar la rentabilidad en la producción de leche. Recibamos al doctor Luis Fernando Tonisi Nasser. Alô, buenos dias, muchas gracias a todos pela presença por la manhã e também me gostaria de agradecer a comissão organizadora que me permitiu adelantar minha charla, porque eu tenho um vuelo hoje por la tarde, se eu não alcanço esse vuelo para o Brasil, minha senhora me mata. Então, vou falar de como se utiliza as biotecnologias reprodutivas para aumento da produção, principalmente em ganado de leite. Há alguns slides em espanhol, alguns slides em portunhol e alguns em inglês. Ou seja, no final, isso vai ser uma mescolança de línguas, ok? Começamos com a situação atual no mundo. Temos um aumento constante da população mundial. Isso requer uma demanda de alimentos em constante crescimento. Pero a área disponível que temos para a produção está cada vez mais chica. Ou seja, temos que ser muito mais eficiente em la produção em um espaço mais pequeno de áreas. Quando se habla em proteína animal, a única maneira de aumentar tu eficiência e sua produção é utilizando as biotecnologias reprodutivas, seja inseminação artificial em tempo fijo, transferência de embrião, produção in vitro de embriões, clonação ou transgenia, para poder produzir um animal de excelente qualidade que o mercado exige. Hoje temos um mercado muito exigente, que tem plata, que pode comprar, mas necessita um produto de muito boa qualidade. Os principais países produtores de leite, esses dados da FAO de 2012. Estados Unidos, Índia, China. Aqui temos o Brasil em bilhões de litros de leite, 32 bilhões produzimos, contra Estados Unidos, 89 bilhões. Qual a diferença principal quando comparamos os dois países? Quando uno mira a produção diária de leite de la vaca americana, estamos falando uma média de 30 litros dia, contra uma média brasileira de 5 litros dia. Isso implica o rebanho produtor americano são de 9 milhões de vacas em ordenho, e de Brasil 24 milhões de vacas em ordenho. Pero por causa da produção, com as 9 milhões, eles atingem quase 90 bilhões de litros. E Brasil, com 24 milhões, alcançamos 32 bilhões. E por quê? Qual é essa diferença? Uma diferença muito importante é que estamos, aí eu incluo já Panamá, em uma zona tropical. Sabemos que essa zona tropical tem uma temperatura muito mais elevada, uma umidade muito mais elevada, o regime de chuvas são maiores. Para poder produzir nessas condições climáticas, temos que ter algum grado de sangue zebuíno em nosso ganado, para poder ser eficiente nessa zona. E 70% do rebanho mundial se encontra nessa zona. E isso implica que, se existe uma demanda muito grande no mundo, cabe a nós outros que estamos nessa faixa produzir a proteína necessária para essa população, porque esse grande continente, África, aqui, sabemos que tem um problema político muito sério, então a produção é muito baixa. A Austrália, quase a metade do centro da Austrália é deserto, tampouco tem como ser mais eficiente, ou seja, a tarefa de produção cabe a nós outros. Por quê? A carne e a leite se produz através de forragem. Isso é uma ventaja para nós outros, porque o custo de produção é mais baixo. E para poder produzir e ser eficiente, temos que ter 1 grado de sangue bovínicos. Nesse caso, Nelore, em Brasil,
Aqui a base de Bos Índicos é Brahma, há outros países. Em ganado de leite, em ganado de leite utilizamos o ghee leiteiro, ou o guzerá leiteiro, ou o sinde. Pero sempre, para ser eficiente nessas condições, temos que ter um certo grau de sangue zebuíno. O que passa com animais de alta produção nesse espaço de clima tropical? Sempre temos que trabalhar com um problema que é o estresse térmico. Esses animais são adaptados a clima mais frio, mais temperado. Sem dúvida que esse animal, essa é uma máquina de produzir leite. Esse é indudável que esse, comparado com os outros, isso é imbatível. Pero nos torna muito difícil que ele consiga expressar todo o seu potencial genético bajo as condições que nós outros fornecemos. Ou seja, se temos que cambiar muita de nossa estrutura para poder adaptar esses animais, o custo de produção se queda mais elevado. Por isso se utilizou, tanto em ganado de carne como de leite, os cruzes com as raças Bos Índicos que se produziram os animais sintéticos. Em caso de ganado de leite, eu vou falar especificamente sobre o Girolando, unindo o potencial de produção leiteira do Holstein com a rusticidade do ganado Gir. Até se chegar, esse em Brasil já há mais de 30 anos que se iniciou a ser essa raça. Essa vaca é uma vaca meio sangue que chegou à produção a 84 litros dia. Agora, no fim de mês, teremos a feira de Mega Leite em Brasil. Seguramente vamos ter vaca meio sangue que vai passar essa produção. Solamente para dar uma ideia que, se bem manejada, esses animais têm o potencial de retribuir com produção. Esses são dados que de 1977. Eu me graduei em 1987. Esse ano são 30 anos que eu sou veterinário. E sempre me gostou a área de reprodução animal. E essa ideia positiva, esse slide, quando me apresentaram por primeira vez, isso para mim foi fundamental, e esse que eu levo durante todos esses anos que trabalho como o mais importante critério de seleção de um rebanho. Quer dizer, seleção, o ponto de vista econômico, o melhor, o desempenho reprodutivo, isso para ganado de carne é 5 vezes mais importante que o crescimento ponderal e 10 vezes mais importante que qualidade de canal. Ou seja, se nós outros não temos reprodução, se não temos terneiro, não tem como ir para o segundo critério de seleção. Ou seja, primeiro temos que emprenhar a vaca e ter terneiro. O que significa eficiência reprodutiva? Bueno, para produzir leite, a vaca tem que reproduzir. Quando se utiliza em reprodução animal as biotecnologias, seja inseminação, transferência, uno não pode utilizar essas ferramentas, pero diminuir tua eficiência reprodutiva. Isso vai contra a produção. Ou seja, o cliente, a finca, tem que estar preparada para receber esse tipo de tecnologia, porque uno não pode aplicar tecnologia e você ter menos terneiro. Ou seja, não há vantagem nenhuma. Temos que ter uma eficiência reprodutiva e junto com a eficiência reprodutiva, vamos ter um melhoramento genético. Porque de nada adianta nós outros utilizar inseminação ou transferência em caso de ganado de leite e utilizarmos um touro que não é provado. Ou seja, um touro que vamos utilizar e não sabemos se as hijas vão produzir mais leite ou menos do que o próprio rebanho tuyo. Ou seja, utilizar a tecnologia para diminuir a qualidade genética. Hoje já nos Estados Unidos se utiliza a prova de renoma. Então, saca o pelo, você tem já todos os marcadores moleculares, animais, tanto macho como hembra, que uno sabe que tem o gen desejável para a produção. Em Brasil, todavia, o ganado Gir não tem todos os marcadores moleculares. Isso nos tarda, para uma prova de produção, quase 12 anos. Então, quando o touro é provado,
isso significa que o touro já está quase viejo. Então, nos custa muito ter animais provados. Por isso, quando me pergunto que raça utilizar, por que não utilizamos o Guzolando, o Guzeraco com Holstein? Porque todavia não há um Guzolando provado para leite. O Girolando, sim. O que hacemos depois do meio sangue? Podemos pôr um touro 3/4? Há 3/4 provado. Podemos pôr um touro 5/8? Sim, já há 5/8 provado para leite. Ou seja, utilizamos os touros e estamos garantizando que as hijas vão produzir mais leite do que a contemporânea. Em resumo, o que seria a eficiência reprodutiva? Simplesmente a quantidade de bezerros. Temos que produzir a maior quantidade de bezerros por matriz, ou seja, vaca disponível em tu rebanho por ano. Aqui está a clave. Por ano significa intervalo de 12 meses. Não é o mesmo você ter uma vaca que para em janeiro e depois no outro ano em julho. Aqui se habla que a vaca é janeira, mas quando você vai medir o intervalo entre partos, é totalmente distinto. Eu vou explicar depois. Dados de Brasil. Em 2011, temos apta a reprodução, aí ganado de carne e leite. São 74.487.000 ventres disponíveis todo ano para emprenhar. A taxa de terneiro destetado, 48.624.000. De nascimento de terneiro, 52.514.000. A taxa de desmama, estamos por 65%. E taxa de nascimento, 70%. Temos uma mortandade de 5% entre nascimento e morte. Pero, o intervalo entre partos de nós outros está de 17 meses. Depois, mais para adelante, eu vou explicar o que acarreta ter um intervalo entre parto de 17 meses. O mesmo rebanho. O que significa para nós outros se temos um aumento de 10% em la taxa de nascimento? Que impacto teria em nossa reprodução? Teníamos somente com 10%, se logramos sair de 70% para 80% de taxa de nascimento, 7.244.000 terneiros a mais. 1.666.314 toneladas de carne por ano. E em leite, 2,6 bilhões de litros de leite. Nos tornaríamos autossuficientes, solamente com 10% da taxa, aumentando 10% a taxa de nascimento. Por isso, voltando ao slide de 77, seleção para fertilidade no rebanho é a eficiência mais econômica para qualquer sistema reprodutivo. Quanto tempo depois do parto a vaca deve ser inseminada para quedar prenhada? Esse sempre me pergunto, essa é sempre uma dúvida. Vamos mirar o que passa. Essa é uma vaca ganhada de leite. Ela pare, ela tem um período de lactância, há um período seco, pare de novo, outra lactância. Quando que esse animal deve ser prenhado? E isso vai afetar o intervalo entre partos, o período de serviço e o período seco, em la vida produtiva desse animal. Esse slide vai mostrar o que passa e definir exatamente o que estou falando sobre intervalo entre partos. Eu vou passar isso bem despacito, para que uno compreenda bem, porque essas definições é o que vai definir se você é eficiente ou não dentro de tua ganaderia. Bueno, a vaca estava prenhada, ela pariu. Se ela pariu, não teve problema de retenção de placenta, pariu normal. Isso assumimos que a vaca vem em um bom estado nutricional, ela já está coberta com toda a vacuna, está todo para trás, eu estou assumindo que está todo perfeito, ok? Temos 30 dias para evolução uterina. Temos um período para que, depois que evoluiu o útero, ela tem que estar lista para emprenhar. Chamamos de período de concepção. Aqui ela queda prenhada. No caso de Bos Taurus, ou seja, o europeu, vamos pôr como exemplo a vaca Holstein,
ela tem uma gestação em média de 280 dias para poder parir de novo. Mira, para ter um intervalo entre parto de 12 meses, ou seja, ter um terneiro por vaca a cada intervalo de 12 meses, temos que ter um período de serviço que é quando a vaca pare hasta estar prenhada de novo de 85 dias. Ok? O que passa com o ganado bos índicos? Mira, o ganado bos índicos tem 10 dias a mais de gestação. Ou seja, nos queda muito mais difícil porque já nos comeu 10 dias de 12 meses. O que nos deixa solamente 75 dias para a vaca parir e estar prenhada de novo para ter um terneiro do intervalo de 12 meses. A única maneira que logramos atingir isso é através de biotecnologia reprodutiva, seja inseminação artificial, tempo firro ou transferência de embriões. Vamos tomar como exemplo a vaca Holstein. A vaca vai parir, essa é a lactância da vaca Holstein, 305 dias. Ele intervalo de 12 meses, conforme expliquei. Com 85 dias, esse animal está prenhado de novo. 280 dias de gestação, ela tem um período seco de 60 dias, ideal, esse é o melhor do cenário, ok? O que passa com a vaca cruzada? Já estamos falando de umas meio sangue, bos tauros, bos índicos. Isso é média, ok? Média, a produção é por lo meio, ok? Lactância de 270 dias, lactância. Já o período de gestação desse animal é um pouquinho mais grande, mais largo que de bos tauros, mas não tão largo como bos índicos. Ou seja, ela está por 285 dias. O que nos come 5 dias de gestação, o que nos come 5 dias do período de serviço. Ou seja, temos 80 dias para a vaca parir, está prenhada de novo. Nos deixa um período seco, que isso não há ganância para a finca, de 95 dias. O que passa com as vacas bos índicos? Já a lactância já é mais curta. A gestação é mais larga, 290 dias, nos deixa solamente 75 dias para que ela quede prenhada de novo e nos dá um período seco de 105 dias. Ou seja, nós outros já arrancamos, se estamos ordenhando vaca guir, já arrancamos com um período seco de 105 dias, se nós outros fomos o melhor e mais eficiente de ter um terneiro por vaca a cada 12 meses. Não é fácil lograr isso. E no melhor do cenário, já temos 105 dias de período seco. Nós outros fizemos uma tabla para identificar o que passa entre período seco e intervalo entre parto, para estar claro e ver onde vocês como produtores ou como técnico, onde vocês se enquadram nesse slide. Relação entre período de serviço, que significa o período em que a vaca pare e que ela está prenhada de novo, parto, concepção, e o período seco. Aqui temos o intervalo entre partos, ou seja, de 12 meses, o que nos deixa 85 dias, isso vaca bos tauros, ok? Para Holstein. Nos deu 85 dias para ela estar prenhada. Lactância de 305 dias, inseminamos, la emprenhamos, ela vai parir, período seco de 60, melhor do cenário do mundo, 2 meses de período seco. 1 mês a mais de intervalo entre partos, ou seja, aumentamos 30 dias para poder que a vaca quede prenhada. Já nos afeta 1 mês a mais no período seco. E assim, nós vamos sucessivamente. 15 meses de intervalo entre parto. Já temos 5 meses do período seco. 16 meses, 6. E 17 meses, esse, no slide que eu mostrei do rebanho brasileiro, é a média que temos, 17 meses. Temos 7 meses de período seco desse animal. Isso se formos com 17 meses.
período seco, esse ganado significa o quê? Você tem em planilha, pagando um funcionário todos os meses, e ele consegue produzir somente 5 meses no ano, porque 7 meses não está produzindo nada. Muito difícil na finca conseguir sobreviver ou generar recursos somente com 5 meses para cobrir os outros 7 meses do ano. Muito difícil. Quais são os fatores que interferem na fertilidade? Eficiência reprodutiva, diminuição da fertilidade no rebanho leiteiro do mundo. O que passou? Quando se comparou fertilidade com produção de leite. Esses são dados da Journal Dairy Science, 2012. Aqui temos produção de leite em quilos, a raça Jersey, a raça Holstein, e aqui taxa de concepção. Mira, quanto mais alto era a produção, mais baixo era a taxa de concepção. Ou seja, a direção que foi tomada para a seleção, os critérios de seleção desse rebanho se basaram em produção de leite. E olvidaram da parte de fertilidade. E isso afetou muito a los rebanhos mundiais, porque se selecionou para uma característica, pero na realidade se barrou muito a taxa de concepção. Fertilidade e estresse calórico. O que passa? Esse é um rebanho de vaca Holstein na região de São Paulo, que não é tão caliente como Panamá. Pero sim é caliente. Então, por mais que nós utilizamos toda a estrutura para um conforto animal, sempre, quando esse animal está com estresse calórico e está em produção, se aumenta muito o metabolismo dos esteroides. Esse animal tem que gastar muita energia para poder se manter com estresse calórico, produzir leite no volume que uno quer. E isso interfere e o hígado trabalha muito. O que faz com que se barra os hormônios da reprodução, seja esteroide ou progesterona. O estradiol é importante, com baixo estradiol me diminui a duração do selo. E a progesterona me diminui a manutenção da gestação, ou seja, temos uma alta taxa de mortalidade embrionária. Por isso é muito difícil, às vezes, de emprenhar esse ganado Holstein quando se está muito caliente. Esse gráfico mostra o que estava explicando. Esses são dados do Brasil. Aqui abaixo temos os meses, enero, fevereiro, até dezembro. A taxa de prenhez. E aqui o câmbio de temperatura. Em Brasil, em enero, temos o verano. Aqui, outono e inverno, que é ao revés da cá, não? Allá para nós outros, nesse período não chove, mas é frio. E aqui primavera. Mira, aqui quando os animais forem inseminados, quanto mais caliente, e aqui temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menos a taxa de prenhez. Aqui se aumenta a temperatura, queda mais frio. E mira, estamos falando de 20 graus somente, 20 graus a diferença. Aqui calor, e na diferença de quase 20% na taxa de concepção desses animais. Bueno, agora vou entrar em melhoramento genético. Isso, conforme eu estava explicando, não tem porquê, não há sentido técnico de você utilizar as biotecnologias se você não tem um touro provado, principalmente para a produção de leite. De carne, você pode usar um touro que sim, não tem tanta prova, mas você vai mandar para frigorífico. Mas para leite, nos tarda quase 4 ou 5 anos para ver a produção da hija desses touros. Imagina se é um touro sale provado, mas ele não é provado, ele é negativo para a produção de leite. E você tem todo o reemplaço basado num touro que você utilizou como inseminação, que é negativo para a produção de leite. Isso afeta todo o rebanho e você perdeu 4 anos. Esse é outro conceito que eu gostaria de aclarar. A diferença nos conceitos de inseminação artificial e inseminação artificial a tempo fijo. Vamos arrancar com um rebanho de 100 vacas, ok?
100 vacas. Em la inseminação artificial, como era antes, normal. Uno mirava calor pela manhã, inseminava por la tarde, mirava por la tarde, inseminava por la manhã, ok? Vamos falar num intervalo de 30 dias. 30 dias. O empregado verificou que das 100 vacas que estavam aptas a entrar em selo, ele identificou num período de um mês somente 23 animais, ou seja, 23%. O inseminador é muito bueno, excelente. De las 23 vacas inseminadas, ele emprenhou 19. Tuve uma taxa de concepção de 80% e gastou 1,4 doses por concepção. Pero, quando miramos a taxa de prenhez, seguimos com o mesmo 19%. Ah, pero doutor, nesse mês caiu o carnaval e durante essa semana carnaval a vaca não entra em selo. Isso é a maioria da explicação. Ah, pero aí 4 domingos no mês e domingo também vaca não entra em selo. Mira, essa é tu taxa de prenhez. As vacas estavam disponíveis. Se você não logrou emprenhar, o problema é tuyo. Isso vai acarretar uma deficiência em tua produção. Por isso que os intervalos entre partos são tão largos. E quando comparamos com a inseminação a tempo fijo, as mesmas 100 vacas, arrancamos. Taxa de serviço, 100%. Eu sincronizo 100, eu insemino 100. Taxa de concepção, 50%. Essa é a média que conseguimos em Brasil, 50%. Gastamos 2 doses por concepção. Pero quando miramos, a taxa de prenhez de nós é de 50%, contra 19%, no mesmo intervalo de tempo de 30 dias. Com a biotecnologia, nós diminuímos o período de serviço e o intervalo entre partos. Esse é um exemplo de utilizar a biotecnologia para melhorar a tua eficiência reprodutiva com ganância genética. Esse é um fator, esse é um gráfico que mostra a qualidade do sêmen nos programas de inseminação artificial com o resultado de prenhez. Porque isto passou muito em Brasil quando nós logramos todos esses protocolos. Hoje em Brasil, estamos inseminando quase 15 milhões de vacas por esse método de inseminação a tempo fijo. E eu, durante meu doutorado, isso parte, junto com o Pietro, para desenvolver a maioria dos protocolos que hoje estão utilizando ao redor do mundo. E esse foi um trabalho que nós fizemos com 7.300 inseminações. Cada letra e cada color desse representa um touro. Touro comercial vendido por las centrales de Brasil, que estavam disponíveis no mercado. Cada um desses significa uma fecha de coleta desse específico touro. Mira, se nós não provamos os touros antes de fazer os programas de inseminação a tempo fijo, mira o que passa se você, por azar, me pega um touro como esse, de 10% de prenhez. Aí vai falar, não, o protocolo de doutor Nasser não serve, isso não anda para nada, não emprenha vaca nenhuma. Ou seja, as variáveis que interferem em tu resultado, uno tem que manipular. E isso passou muito em Brasil. O que passava em Brasil quando logramos os protocolos? Ah, vamos gastar todo o sêmen. Eu tenho um tanque aí há 5 anos. Não sei se pulso nitrógeno, não sei, mas está aí. Vamos utilizar. Eu não quero comprar sêmen novo. Vamos utilizar o que está aí. Senhores, sêmen que está morto não emprenha vaca nenhuma. Isso é impossível. Temos que provar o sêmen antes de fazer o protocolo. Porque senão, se vou fazer um jogo de sorte e azar, eu prefiro comprar loteria. Isso aqui não. Bueno, passamos para outra biotecnologia, que é a utilização da fecundação in vitro em rebanhos de leite. Me gusta fazer uma analogia, porque já Panamá e Brasil são muito similares. Para mim, mira, arroz e frijol, ou arroz e feijão em Brasil, esse é o mais básico que há. Se você tem um restaurante de comida típica em Panamá, e você, quando arranca, e o arroz e frijol já está feio,
como que você vai seguir para adelante com isso? Já, daí pare. Ou seja, o básico, se você não tem o básico resuelto em tu finca, não dá como seguir, porque qualquer tipo de biotecnologia que você vai utilizar em tu rebanho, não vai andar, porque você não tem o básico resuelto. E o que é o básico para o rebanho? São os dois pilares que te dão, a nutrição e o sanitário. Sem isto, não adianta dar o seguinte passo, porque não vai ter sucesso. Mira, disponibilidade, quantidade e qualidade de pastura. Não dá para arrancar nenhum programa assim, é impossível. Sal mineral. Sal mineral, temos que ter outra charla de 45 minutos para poder explicar a importância do sal mineral. E aqui é muito importante, e a quantidade de sal, a quantidade de comedeiro para o rebanho aqui é muito baixo. Protocolo e manejo de las vacunas reprodutivas em todo o rebanho hembra de la finca. Muito importante, leptospira, brucelose, BR, BVD, tuberculose, toxoplasma, todo isso interfere em tu resultado. Ou seja, se isso você não tem resolvido em tu finca, não adianta seguir o próximo passo, porque vamos ter problema. Ou seja, o cuello de botella de qualquer biotecnologia, seja essa de fecundação in vitro, é ter uma porcentagem de receptoras aptas e disponíveis para o programa. O que passou? Nós já estamos em Panamá há mais de 8 anos. E quando arrancamos, qual é a receptora que nos davam os clientes? Lá que o touro não conseguia emprenhar. Mira, se o touro não emprenha as vacas, eu tampouco vou conseguir emprenhar. Não é para ser mágica. E porque nós cobrávamos por prenhez, que dava mais fácil. Não, se não emprenhar, eu não pago nada. Pero, senhores, aí que então você não quer melhorar teu rebanho. Se você quer melhorar teu rebanho, você tem que dar qualidade da receptora para poder melhorar teu rebanho. Porque isso você está jogando contra você mesmo. Se não emprenha a vaca, você não vai pagar, mas não vai ter o ganho genético que você necessita. Este é um exemplo, é um vídeo de como é que se faz a técnica de fecundação in vitro. Mira, nós não aplicamos nenhum hormônio nas donantes, lá recorremos do potreiro, podemos aspirar novilhas, podemos aspirar vaca prenhada até os 90 dias. Aqui temos a imagem de ultrassonido, todos esses ponticos negros são os folículos, vocês vão ver uma agulha que vai pinchar o folículo aqui, mira, pinchou, e com uma bomba de vazio, nós aspiramos todos os ovocitos que estão presentes em los ovários. Mira, isso eu estava jovencito, tinha pelo negro, quando eu venia a Panamá, mira como estou. Depois do ovocito, nós vamos ao laboratório. Esse é um laboratório dentro de nós, mas não necessita ser assim. Hoje nós em uma casa, uma cozinha, já trabalhamos em todo quanto é sítio. Isso é, mas temos que estar limpo, não se pode contaminar, porque é um cultivo de los embriones, é o mesmo para o cultivo de las bactérias. Ou seja, se está um lugar sujo, você vai contaminar todos os ovocitos. Temos uma máquina transportadora, isso você vai ao laboratório. No laboratório, o técnico de campo já nos manda os ovocitos que são viáveis para o laboratório. No laboratório se cultiva os ovocitos individual por cada donadora e você vai para a incubadora. 24 horas depois, os ovocitos já estão capacitados, já estão listos para ser inseminados. Ou seja, é um período que todo o folículo, de todo o ovocito que for aspirado, estão no mesmo estágio de desenvolvimento. O sêmen, para estar apto a ser fecundado, tem que passar por um processo de capacitação. Todo isso é feito no laboratório. Capacitamos o sêmen, nos permite utilizar sêmen sexado. Não é qualquer touro que anda bem na técnica, há touro que não produz embrião. Depois de 7 dias, os embriões já estão listos. Temos outra máquina de transporte que los va al campo. Bueno, está listo. Chegamos na finca. Os embriões estão. Essas são receptoras já previamente sincronizadas. Se hace um bloqueio epidural e se hace a transferência.
Tenemos que poner el embrión en el lado del ovario donde se dio la ovulación. Já, preñada. Okay. Qual a diferença em Bos Índicos e Bos Tauros? Por que essa tecnologia se desenvolveu tão rápido em Brasil e não nos outros países? Uma das principais é que a raça que temos em Brasil, que é a base, a Nelore, essa é uma das raças mais férteis. A raça tem muito folículo por onda folicular, ou seja, é comum encontrar vaca de 100, 200, 300 ovocitos por aspiração. Enquanto que vaca Holstein me dá muito pouco ovocito, seja Holstein, seja Bos Tauro, Simmental, Angus, que seja, a quantidade de folículo por onda é muito mais baixa. Em resumo, aspiramos a vaca Holstein, sale os ovocitos, levamos ao laboratório, utilizamos toro provado, se hace os embriones, se transfere a receptora, temos as terneritas já sexadas, esperamos lograr isso quando o animal está adulto. De nada adianta mostrar toda essa tecnologia e todo que tem, se não logramos emprenhar o ganado. Por isso que quando se lançou a empresa em Panamá, foi com uma perspectiva distinta do que se tinha em Brasil e em Colômbia. Eu fui um dos responsáveis por lançar a técnica em Brasil e em Colômbia. E allá se pagava bastante por serviço. Pero acá tivemos que cambiar, porque as pessoas não creiam que seria possível com essa técnica, porque se venderam muita coisa e não entregaram os produtos. Ou seja, tivemos que cambiar toda a logística da empresa e arrancamos com prenheses. Ou seja, se nós não emprenhamos nenhuma vaca, nós não cobramos. Pero, por favor, me dê vaca agora que todos sabem, me dê vaca apta para receber embriões, não me dê vaca que o touro não emprenhe. Esse laboratório de nós arrancamos comercialmente em 2010. Ele está dentro das regulamentações da International Embryo Transfer Society e da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões. E por quê? Quando nós o construímos, já tínhamos a ideia, já no futuro, de poder exportar esses embriões. Já atuamos em todo o país, já transferimos embrião de Darién até cerca de Costa Rica. Todos os dias estamos na carretera para allá e para cá. Já temos nascido em Panamá 5.200 terneiros nascidos em Panamá de las diversas raças. De Girolando, já devemos ter quase 2.000 terneiras nascidas. Já, ou seja, creio que com 1 ano, 2 anos, esses animais já vão estar a totalidade já em ordenho. Vocês vão ver o câmbio. Aqui está o senhor Raul, que depois pode dar testemunho de como é que já está afetando a produção em sua finca. Esse é um projeto que fizemos com Nestlé. Nestlé contratou a empresa para a produção de 100 terneiras meio-sangue, para depois entregar para os produtores. Nós utilizamos fincas de clientes de nós, como colonos que tinham a receptora, produzimos as terneiras e entregamos. Eu creio que já a partir de julho ou agosto já vamos completar 1 ano. O impacto da tecnologia no aumento da probabilidade de ganho genético. Mira, temos um touro provado que aumenta 500 litros numa lactância. E uma vaca de 9.000 quilos. Essa é a base americana. Ou seja, esperamos que a hija vai ter 9.000 mais 500, 9.500 quilos de lactância, ok? Com inseminação artificial, o mesmo touro de 500, pela uma vaca de 4.000 quilos, o que vai passar? 4.500 quilos por lactância. Com transferência de embriões, se nós utilizamos esta vaca de 4.000 quilos como receptora e colocamos esse embrião, já vamos para 9.500 quilos por lactância. Ou seja, na primeira geração, nós logramos 5.000 quilos de ganância. Agora, medindo isso em tempo, quanto que vale isso em tempo? Utilizamos monta natural, inseminação, transferência de embrião e rebanho elite. Em monta natural, vamos dizer que o touro tuyo é provado, que é difícil, mas vamos falar que é provado e ele aumenta de 200 por 200 quilos na lactância, ok? Arrancamos com um rebanho de 4.000 quilos. Monta natural.
4.200, o mesmo touro vai melhorando, melhorando, melhorando. Com a inseminação artificial. Quanto tempo, em 10 gerações, intervalo entre geração de 3 anos, porque a terneira nasce, cresce, emprenha, quanto tempo vai nos levar? Para chegar a 6 mil litros? 30 anos. 30 anos não vai nos tardar para chegar a 6 mil, uma vaca de 6 mil litros. 30 anos, com touro. Com a inseminação, chegamos aos 9 mil. Pero de novo, 30 anos. Eu me quero já estar retirado, 30 anos. Eu não aguento estar transferindo até allá. Com transferência de embrião, do próprio rebanho, 15 anos. Mira, utilizando a técnica, com 3 anos, atingimos o que não conseguimos atingir aqui com monta natural em 30 anos. Esse é o impacto que causa no rebanho. Esses são os animais que produzimos em Panamá. Quando nós outros arrancamos acá, primeiro não creiam que era possível emprenhar ganado, depois conseguimos emprenhar, nasceram as terneiras, aí tiveram que mirar que realmente esses animais iam produzir leite. Ou seja, agora os dados que temos já são de animais nascidos e sobreviveram, comem sancocho, fazem de todo aqui em Panamá e produzem leite. E o que passou? O impacto foi tão grande que países vizinhos, como Honduras e República Dominicana, vieram acá a Panamá e nos compraram a genética que estávamos fazendo em Panamá. Ok? Vendemos embriões para Honduras, o senhor Raul já vendeu animais meio sangre, é um touro 5/8 para Honduras, outro cliente de nós outros já vendeu também animais vivos para Honduras, e esse ano vai entrar em média 200 guirolandas em ordenho em República Dominicana, de rebanho daqui de Panamá. Esse é um projeto que nós outros hicimos, conseguimos um projeto com o projeto PROCON, em Panamá, na cidade de Saber, onde nós outros fomos à Universidade de Illinois, em Estados Unidos. Aspiramos as vacas que tinham um renoma. Isso era para saber se logisticamente me dava o tempo, porque recuerda que temos 24 horas do momento que se aspira os ovocitos e traemos a Panamá para poder ser fecundado com o sêmen em Panamá. Quando explicamos ao senhor Raul que íamos fazer isso, ele falou, não, isso é brujeria, não, isso você não vai conseguir. Isso é impossível, é impossível. Bueno, encortando todo, mira, esse igualito a Panamá, no dia que estávamos congelando, mira o sol, que lindo, ok? Estava menos 25 graus allá, menos 25, ok? Aspiramos as donadoras, venimos a Panamá, inseminamos e produzimos os embriões. Ou seja, isso foi publicado internacionalmente, foi a primeira vez e foi publicado internacional que foi feito com protocolos oficiais entre 2 países, no mundo. Nós outros logramos fazer isso e já está publicado. Esse é o último projeto que vamos mostrar, é um projeto que está sendo feito na USP, onde se utilizou, comparou terneiras Holstein com novilhas Holstein, ok? Terneira de 2 a 4 meses de idade. Esses animais, todos já têm o renoma hecho. Já estamos copiando os gringos, porque os gringos, os americanos, vaca Holstein, que não tem renoma, que não tem rei que te interessa, eles podem pôr qualquer coisa menos Holstein, porque sabem que não querem descendência. Então, inseminam de Wagyu, de Angus, de qualquer. Mas não tem como evolucionar uma vaca, porque se ela não tem o rei, ela não tem como passar para os descendentes. Então, por que você vai multiplicar esse animal? Que hicimos? Isso todavia está em nível experimental. Se saca o pelo da terneira, já quando nasce, e esse animal que tem o gen que interessa, cada país tem um marcador molecular que lhe interessa. Ok? O gen que interessa para você e quer multiplicar. A aspiração folicular, que é hecha com as terneiras, é a mesma técnica que hacemos com cabra e com oveja. Ou seja, a laparoscopia, igualito. As novilhas de 14 a 16 meses, que também têm renoma, se hace a aspiração normal. E os ovocitos foram para a fecundação in vitro. Mira, essas são as terneiras do experimento. Ela tem uma sedação. Se hace 3 huequitos e ela com o técnico laparoscopia aspira os ovocitos. O pós-operatório, nesse experimento, nenhum dos animais apresentou nenhuma aderência, nada, normal.
Mira, 3 punticos, aqui estão as terneiras recuperando, e aqui estão normal. Mira, las novilhas obtivemos 51%, em la ternera 43% de preñeces. Ou seja, já é possível encurtar o intervalo entre gerações, quando se tem animais que sabemos, através do genoma, que tem um potencial genético muito maior que a média da raça. Quando miramos, esse é da ternera da doadora adulta, mesmo intervalo entre gerações de 3 anos, primeira, segunda, terceira geração. Para chegar a 9.000 litros, 15 anos. Quando utilizamos as terneiras, mesmo arrancando com uma terneira de 5.000 litros, nos tarda 5 anos para atingir o mesmo objetivo. Esse nascimento já das terneiras, já temos tanto com ganado de leite como com ganado de carne, com Nelore. Bueno, queria agradecer, antes de mais nada, todo, uno não hace todo isso solo, por trás de todo isso tem uma equipe de técnicos que nos ajudam a fazer todo isso. Somos uma equipe pequena, mas fazemos muita bulla em todo o país, e já viram que fora do país também. E alguns aqui, José Ramon, a Flávia, Nieves, Efraim, que estão presentes, e colaboradores externos, como a Sara e a Carlos Ronaldo do Brasil, que às vezes nos vêm nos ajudar. Muchas gracias por la atención, y si mucho gusto, alguna duda.